Sejam bem-vindos à nossa live de quarta. Oi, galerinha, vamos chegando todo mundo. Obrigadíssima aqui pela presença de vocês. Olá, olá, Valdeci, meu querido amigo. Oi, ei. Pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live, à nossa casa, hoje a nossa egrégora. Hoje o nosso tema tá bem legal, preparei uma coisa bacana para vocês, vamos lá. Vamos chegando na animação. Sejam bem-vindos, boa noite. Ótimo. Gente. Então, olha só, enquanto o pessoal vem chegando, eu quero pedir uma coisinha aí para vocês que estão chegando. Por favor, convidem seus amigos para entrarem aqui com a gente. O nosso tema hoje é egrégora, o poder das egrégoras. Ê, Samuca! Muito legal, olha aí. Obrigadíssima, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigadíssima pela preferência, por estar aqui com a gente. Ó, convida teus amigos também. Hoje o tema tá bacana, a gente vai entender um pouquinho sobre a questão das energias, como é que nós somos influenciados por elas e como é que a gente também influencia outras pessoas, tá? Isso, vamos lá. Olha aí o pessoal que não está ainda no meu canal do Telegram, é só baixar o aplicativo gratuito e digitar lá Meire Caminha Sucesso todos os dias. Tem muito conteúdo lá, muito conteúdo. Então assim, às vezes eu respondo as perguntas, às vezes não dá tempo, mas todo dia tem coisa bacana ali, tá bom? Então vamos lá. Essa live está sendo gravada e vai ficar disponível no pós-live no YouTube, no meu canal Meire Caminha. Você vai lá, você se inscreva no canal, põe lá o sininho, porque essa semana, por exemplo, todo dia tem coisa lá, tá bom? Tem conteúdo bacana. Então vamos lá, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de crescer, que é a liberdade emocional, vem com a gente aqui, tá bom? Bom, a gente colocou então 2 temas aqui, um deles é o poder das egrégoras e o outro, que era a questão lá do luto, o pessoal tinha pedido bastante, que é quando a gente perde uma pessoa na família, a gente fica revoltado e tal. E aí era para falar um pouquinho sobre essa outra questão. Mas acabou vencendo egrégora. Acho que de tanto que eu fiquei falando de egrégora o tempo todo nas outras lives, vingou esse. Então vamos lá, pessoal. Pergunta que eu quero começar aqui a nossa discussão de hoje, a nossa reflexão é... qual é a diferença para vocês? Pergunta, é diferente para vocês ir assistir um jogo de futebol lá no estádio ou assistir pela televisão? É diferente para vocês? Sim ou não? Sim! É diferente para vocês participar de um teatro ao vivo lá e um teatro online? É diferente, não é? Ou um culto, quem aí está assistindo culto religioso pela televisão e o culto ao vivo, é diferente ou não é diferente? Fala pra mim. Muito diferente. Então, gente, qual é a grande diferença? A grande diferença é a energia das egrégoras. Então, a gente realmente sente muita diferença quando a gente está ao vivo com a pessoa, pertinho, trocando energia, e quando a gente está à distância, tá? Então existe sim esse poder da energia, tanto que nós temos egrégora, gente. O que é egrégora? Vamos entender isso daqui. A egrégora é um conjunto de energias, é quando a energia sua junta com a minha, que junta com a outra, a gente vai formando egrégora, e principalmente quando a gente tem um propósito em comum. Então vamos supor que a gente junta lá algumas pessoas em oração. Então quando a gente fala em corrente de oração, nós estamos falando nessa força, nessa egrégora. Então tudo que é coisa religiosa, eles entendem muito bem o que é essa tal de egrégora, é muito comum para eles falarem isso. Porque quando você junta todo mundo dentro de uma igreja, orando
por um propósito maior, você está elevando o nível moral, o nível da consciência daquelas pessoas e está formando aquele bolo de energia. Então, Maísa, mas eu estou explicando aqui o que é egrégora, está me perguntando o que é egrégora. É esse conjunto de energia. Então, quando a gente soma a minha, a sua, de outras pessoas, a gente junta todo mundo e a gente cria uma força maior. E aí, Lelê, linda, obrigada. Olha só, então a egrégora é a união. Então vocês já ouviram aquela máxima assim, ó, a união faz a força. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem você é, né? Ou quando Jesus fala assim, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque a partir do momento em que você une a sua energia com uma outra pessoa, você já formou uma egrégora. Então, por exemplo, você e o seu namorado, o casal é uma egrégora e um influencia o outro. Por isso é uma egrégora, você tem influência sobre a outra pessoa. Então, às vezes, você sozinha... Vocês já viram gente assim, ó? A pessoa sozinha, ela se comporta de um jeito, mas quando tá com o namorado, quando tá com o marido, quando tá com a esposa, muda o comportamento. Por quê? Porque quando ela está sob a influência da energia da outra pessoa, ela sofre a influência da egrégora da outra pessoa. Então nós temos também uma egrégora pessoal, que a gente também chama de poder pessoal. Tá? A Sandra está perguntando se online a gente pode criar essa energia. Com certeza. Por exemplo, nós aqui estamos reunidos refletindo sobre temas que nos elevam, ou seja, vai elevar o nosso espírito. A gente não vai sair daqui com raiva, com ódio, com essas coisas. A gente não vai sair daqui revoltado, a gente vai sair daqui melhor. Porque o tipo de pensamento que é o formador das egrégoras, a gente forma egrégora através do pensamento. Como os pensamentos, eles vão te trazer para cima, né, no sentido de elevação moral, faz com que a gente também aumente, né, a gente suba a nossa vibração energética e aí você está entrando numa sintonia mais parecida com amor, com amizade, com respeito e tudo mais. Quando a gente vai rebaixando a nossa vibração, a gente vai entrando na vergonha, na culpa, na melancolia, na depressão, né? Então você vai ter uma onda de energia mais positiva e uma mais negativa. E a gente vai também, por afinidade, a gente vai criando essa massa. Assim funciona no nível atômico, né? A gente tem as moléculas, quando você junta lá tantos átomos, eles vão formando moléculas, as moléculas juntas formam massa, então a própria matéria, ela é uma manifestação da energia, ok? Então nós somos energia e motivação é energia canalizada para uma direção. Então vamos supor, né? Quando você tem uma motivação para comprar um carro, para fazer qualquer coisa, se você conseguir criar uma motivação que seja maior do que você e o seu próprio umbigo, do tipo, eu vou comprar esse carro só para me exibir. Então isso seria uma coisa para o seu ego. Agora, se você compra esse carro para beneficiar mais pessoas, então a motivação fica maior. Por quê? Porque você está trabalhando com a egrégora das outras pessoas, com a motivação das outras pessoas. Então isso faz com que quando você estiver mal, desanimado, você pensa na outra pessoa e você consegue trabalhar mais em função da outra pessoa, em função do amor e da ligação emocional que você tem pelas outras pessoas, tá? Então as egrégoras, elas são muito legais, assim, de você entender como é que elas funcionam, porque a gente pode usar isso a nosso favor também. Tá? Então, olha aí, explicando o que é a egrégora. Então, é um conjunto de energia. A palavra egrégora vem do grego, que significa egrégoro. Egrégoro, o gregorem, significa velar, vigiar. Então, a egrégora é como se fosse quando você fala em vigiar, velar, significa cuidar. É como se você tivesse um véu ali que te cobre e te protege, tá? Agora, a egrégora pode ser positiva ou negativa. Então, qual é a egrégora negativa? A pessoa que tá na máfia das drogas, ela sabe que a máfia protege,
mas ao mesmo tempo você não consegue sair dela. Então, às vezes, a pessoa se mete aí com os mafiosos, né? E depois ela não consegue sair de lá. Ao mesmo tempo que a máfia protege, a pessoa fica aprisionada dentro dessa egrégora, tá? Então, as egrégoras, elas podem ter um final, uma finalidade positiva e também pode ter uma finalidade negativa. Assim como a egrégora pessoal. Cada um de nós tem a sua egrégora. O que é a sua egrégora? É o conjunto de energia que é teu campo áurico, tá? Então você vai ter o teu campo de energia, ele normalmente assim, ele chega até às vezes um metro de distância de você. Essa egrégora, que é a tua aura, ela vai ser formada por vários pensamentos que você tem. Então quem gosta de estudar energia já entende o que é a palavra formas de pensamento, porque todo pensamento ele tem uma forma e uma cor, então ele fica impregnado, aqueles pensamentos que você tem com mais recorrência, ele fica impregnado no teu campo áurico, e é por essa razão que quando você chega nos lugares, o teu campo áurico chega antes de você. Então, a pessoa, antes de falar com você, ela já sentiu tua vibração, ela sentiu a tua energia. Então, ela, por alguma razão, ela vai falar assim, eu fui com a cara dessa pessoa, não fui com a cara dessa pessoa, tá certo? Então, assim, você leva a tua egrégora para onde você vai. Você pode ter uma egrégora mais forte, ou seja, conforme você tem pensamentos mais positivos e tudo mais, você acaba tendo uma influência mais forte. Da mesma forma que pessoas que só pensam em coisa negativa, elas também têm o poder de criar um ambiente muito negativo. Então, o tipo de gente, por exemplo, que quando ela chega no ambiente, ela destrói o ambiente, fica ruim, fica chato, ela estraga, tá? Por quê? Porque ela leva isso para onde ela vai. Entendeu? É como se fosse um presente que a gente entrega para as pessoas a partir do que você vibra, daquilo que você pensa o dia inteiro, daquilo que você fala o dia inteiro. Então eu falo assim que tem gente que é aquele jornal do sangue, por onde vai, só compartilha a desgraça, só fala de desgraça, só fala de coisa ruim, entende? Então assim, esse tipo de gente, ela tem uma egrégora forte, tá? Por quê? Porque ela é capaz de estragar qualquer ambiente. Outra coisa, tua casa é uma egrégora. A tua casa, ela impregna, a energia fica impregnada nas paredes da tua casa. É por isso que quando a gente chega num lugar, a gente se sente bem ou se sente mal, dependendo do tipo de pessoas que fazem parte do teu lar e do tipo de harmonia ou desarmonia que você vai ter dentro da tua casa. Então, a casa de paz, quando a pessoa chega, seus amigos chegam, você fala assim, nossa, eu me sinto tão bem aqui, né? Agora, quando você chega no lugar onde tem muita desavença, nossa, logo você quer sair se a tua vibração não tá muito lá, não tá combinando com aquilo, tá? Então, egrégoras, elas começam a partir de um pensamento e ela é alimentada através de um sentimento. Então, quando é que a gente começa a formar egrégora? Toda vez que a gente conversa com alguém. Pode ser até uma fofoca. Se você se juntou com uma amiga sua para falar mal de alguém ou comentar, nem que seja mal do governo, tá? Quando você junta duas pessoas para ficar metendo pau nisso, naquilo, né? E isso gera em você uma mudança emocional, gerou carga emocional, então você já está formando egrégora, você já está alimentando os elementais. Tá? Um dia a gente vai falar essa questão dos elementais. Os elementais, eles são a energia que formam os átomos, tá? Então, você já está alimentando eles ali. Então, eu fiz uma live falando sobre pensamentos negativos e eu falei um pouquinho sobre como funciona essa questão dos elementais, né? Então, a gente vai alimentando esse tipo de energia, ela tem uma certa vida, só que ela não tem consciência. Então, egrégoras, bom, deixa eu só terminar da fofoca. Você juntou duas pessoas, estão falando mal de alguém, estão com raiva, você alimentou aquela egrégora, você potencializou a tua raiva, que você juntou a raiva sua com a raiva dela, a sua revolta, então ficou uma revolta maior do que 1 mais 1. 1 mais 1 na egrégora não é 2, ela já é 3.
entende? Porque você cria um terceiro elemento a partir de você e da outra pessoa. Então imagina, quando você vai na igreja, você tem várias pessoas, né? Então vamos supor que você tem 100 pessoas numa igreja. Quando todas se unem em oração, não são só 100 pessoas, é muito mais. Você multiplica aquilo, tá? Então é muito legal a gente saber que a gente tem esse poder de aumentar a nossa vibração. Mas qual que é o grande problema? É quando nós somos vítimas deles. Por exemplo, a própria psicologia tem alguns estudos que falam, né, que quando você, por exemplo, vai num negócio de futebol e você tem as torcidas organizadas e às vezes você tem um rapazinho super pacato e tal, mas quando ele está junto com aquele povo, ele tem um comportamento... Oi, Pam, minha linda! Obrigada, Pam. Quando essa pessoa está junto com aquele bando de gente, ele muda o comportamento. Por quê? Porque é como se o ego dele se dissolvesse e aquela energia do povo, aquela ideia do povo entra nele e toma, né, por uma influência energética, ele é levado por aquelas pessoas. E tem gente que chega até a linchar, fazer comportamentos bem agressivos, coisa que ele jamais faria sozinho, mas por conta da influência do grupo, ele vai lá e faz. Da mesma forma que às vezes a gente tem uma força muito maior para o bem, quando a gente está em meio a pessoas que, por exemplo, em treinamentos acontece muito isso, de você se superar, porque a força do grupo te alimenta. Então, quando você está perto de pessoas, por isso que é aquele ditado que diz assim, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és, é verdade, você querendo ou não sofre a influência do grupo. O grupo pode ser sua família. Então, pessoas que têm famílias muito negativas, é complicado de sair delas. Por exemplo, uma egrégora familiar de pobreza. Então, vamos supor que a família tem aquele pensamento de pobreza, sabe? Então, todo mundo pobrezinho, tal. De repente, alguém começa a ir bem. Começa a ir bem no trabalho, é mais esforçado, é a primeira pessoa a fazer faculdade. Então ela já começa a se distanciar. Sabe o que muitas vezes acontece com essa pessoa que começa a ir melhor na família? Ela começa a sentir culpa. Ela começa a pensar assim, falei, nossa, eu já não faço mais parte desse grupo. E aí o que acontece? Essa pessoa começa a se sabotar no trabalho e no crescimento profissional porque ela não quer ser diferente daquelas pessoas. É como se ela fosse expurgada daquele grupo. E para ela fazer parte daquele grupo, ela tem que ser lá pobrezinha, burrinha, né? Não pode se destacar demais, entende? Então a pessoa ela tem um conflito dentro dela. Uma parte dela quer crescer e a outra parte ela quer pertencer àquele grupo, mas aquele grupo é um grupo abaixo dela. E para ela crescer, ela vai ter que fazer às vezes uma escolha. Porque às vezes tem gente que só consegue crescer quando se afasta desse tipo de gente. E eu conheço algumas pessoas que só conseguiram ter sucesso profissional quando se afastaram às vezes da família. Porque às vezes a família é tóxica demais. E aí, se você vai ver, a própria família tem um histórico. Tá? Ela tem um histórico que eu chamo também das crenças ancestrais, né, que vão carregando aquilo. Em algumas situações a gente consegue reverter isso. Tá? A pessoa que se ilumina, ilumina a gente, não é assim que vira santo. Ilumina é a pessoa que consegue enxergar. Então, se você está enxergando, isso é iluminação, levou a consciência, você está enxergando. Então, quando você enxerga isso, você não tem que fugir da tua família. Você não nasceu lá por acaso, você nasceu lá por afinidade. E por afinidade significa que você também pode puxar essa pessoa para melhor, por influência sua, tá? Então, quando um melhora, os outros também podem melhorar. É isso que eu quero dizer. A gente nunca pode fugir das responsabilidades familiares. Tá? Se você não suporta, tudo bem, você se afasta, mas se é possível para você ajudar outras pessoas a partir do seu exemplo de crescimento, então inspire outras pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, existe uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência, que é a pseudo-espiritualidade.
É a gente achar que nós somos melhores e aí a gente fala, ai, essa família aqui é muito rebaixada para mim, eu sou melhor, então eu me afasto desse povo, não falo com esse povo, esse povinho, né? Não é para mim esse povinho. Gente, olha, a espiritualidade, ela acontece no dia a dia, ela acontece no aqui e agora, é na provação. Então, não é fugindo, não é meditando o dia inteiro e não é indo para lugar bem longe das pessoas que você, ou só cuidando de bicho e não cuidando de gente, que você está se espiritualizando. Isso é engano, tá? A espiritualidade, ela acontece na labuta do dia a dia. É na chateação, é o quanto que você aguenta, o quanto você tolera, cuidar das pessoas que te irritam, que nem nesse período, né? Todo mundo ficou lá meio doentinho. É você se expor às doenças, ajudar as pessoas quando elas precisam. É o quanto que você suporta isso. Isso é espiritualidade. É o quanto que você abdica do teu conforto, do teu ego, do dinheiro que era para você, entendeu? E você ajuda lá um parente, alguém ali, entendeu? E fazer pelo outro. É isso que é espiritualidade. Tá? Então não vamos nos enganar, Zezinho, achando que a gente é superior só porque a gente está rezando e fazendo meditação. Não é. É fuga. Isso é fuga, tá bom? Então, né, pezinho no chão aqui, porque se a gente está encarnado, é aqui, ó, nesse plano aqui que a gente tem que, né? E tem gente assim também, que às vezes na pseudo-espiritualidade fala assim, eu vou me iluminar para abrir o meu terceiro olho e eu começar a enxergar espíritos e coisas assim. Gente, isso aqui é doideira, tá? A gente nasceu com esse olho que é para enxergar com esse olho aqui, com esse tato aqui e a lapidação do caráter está aqui nesse plano aqui, no difícil, não é no fácil. Tá bem? Então, se você não consegue nem dar conta dos problemas aqui agora, não fica pegando problema de espírito e outras coisas, porque não vai dar conta, entendeu? Então, vamos cuidar do que é aqui agora. Beleza. Como é que a gente forma, então, egrégora? Através desses pensamentos que podem ser trocados através de rede social. Isso aqui é uma egrégora, ó. Isso aqui é egrégora, tá? Que a gente tá fazendo aqui. Quando você compartilha assuntos no seu WhatsApp, é egrégora. Você está formando corrente, tá? Corrente de pensamento. Quando você faz fofoca, tá fazendo corrente. Você tá sendo o elo da corrente. Quando você tem uma família tóxica e também se torna tóxico e amargurado, também tá fazendo parte da corrente. Porque ao invés de você quebrar aquela corrente e dar o melhor ali para os teus filhos, não, multiplica a violência. Então, às vezes você teve um avô que era violento, um pai que era grosseiro com você, aí você fica grosseira também porque você só recebeu grosseria e aí você desconta nos seus filhos. Pronto, formou a rede, tá? O que mais? Então, essas egrégoras são formadas o tempo todo nós estamos formando egrégora, o tempo todo. Tá? E a gente vai então se associando de acordo com a familiaridade que a gente tem. Então, nos estudos da física, a gente já sabe que tudo é energia, tá? Somos energias condensadas, essas energias geram força. Então, uma egrégora antiga, ela tem mais força. Por exemplo, se você pegar o cristianismo, né? As religiões, elas são egrégoras. Cada religião é uma egrégora. Elas formam uma cúpula de ideias, então eles vão compartilhar, são ideias compartilhadas que geram sentimentos compartilhados. Então, por exemplo, o cristianismo, você vai lá ter 2000 anos de egrégoras construídas. Então, imagina um monte de gente pensando e alimentando aquele propósito, aquela ideia, aquela coisa. Aquela egrégora, ela gera força, ela tem uma força. Tá? Qual que é o problema das religiões? O problema das religiões é que o princípio delas era gerar amor, fazer uma egrégora de amor. Mas olha o engano. Como nós somos formados por seres humanos, as religiões são formadas por seres humanos. Às vezes ela acontece assim, ela gera amor para quem está dentro, tá? Mas gera ódio para quem está fora.
Então, quem está dentro do meu grupo, eu amo. E quem está fora do meu grupo, eu odeio. E quando você tem esse sentimento, você está potencializando o quê? Sentimento de guerra. E é por isso que muitas guerras hoje são causadas com uma raiz religiosa. Pode ver. Os conflitos hoje, eles têm uma raiz religiosa. Deveria ser tudo amor, mas não é assim. Nós, seres humanos, temos uma tendência a separar as coisas. Isso é muito ruim. A gente acha que o ruim é sempre o outro. A gente não acha que a gente tem maldade. Esse é um grande problema. Quando a gente não consegue reconhecer a nossa maldade, nós somos vítimas da nossa própria maldade. Olha, a gente vê isso nas redes sociais. A gente vê isso o pessoal lá julgando no BBB. Então a gente julga todo mundo como se todo mundo fosse o mal. Toda vez que eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu não estou jogando mal para os outros. Eu não tô crucificando a outra pessoa. Eu estou fazendo exatamente o mal. Eu estou jogando para outra pessoa tudo de ruim daquela energia que eu estou sentindo. Estou jogando em cima da outra pessoa. E eu estou me sentindo o quê? Melhor? Eu estou me sentindo bem, né? Como se eu fosse melhor, né? Então a gente não percebe que nós somos muito limitados. E quando a gente não percebe a nossa limitação, porque a gente julga a partir do nosso próprio umbigo, por exemplo, se alguém fez um mal para mim, pegou minha vaga, sei lá, qualquer coisa assim, eu acho que o outro que é um desgraçado, entendeu? Como se eu nunca cometesse nenhum erro, né? E aí a gente acha ruim. Bom, enfim. Então percebe que as egrégoras, quando você está, vamos supor, né? Você está dentro de uma religião que tem lá uma egrégora que deveria produzir amor. E aí, só que dentro dessa egrégora, você pode ver, quem vai para a igreja sabe que sempre tem aquele povinho que ficam fazendo fuxico contra o outro, dentro da própria igreja. E acha ruim com o outro, ou com outra igreja. Então é inimigo da outra igreja. Pronto. Mesmo que você esteja lá super de bem com a vida e tudo mais, se essa maior parte das pessoas que fazem parte dessa egrégora começa a criar problema com o vizinho, você vai sofrer as influências dessa egrégora. Então, o que está acontecendo moralmente com essa egrégora de igreja que está em luta com uma outra egrégora? Então, a gente vê muito essas disputas de, sei lá, católico com evangélico, com espírita, com budista, com sei lá o quê, com islã e tudo mais, sabe? Essas coisas do tipo, meu Deus é melhor do que o teu. Então, quando você tem uma disputa nesse sentido, você tem um rebaixamento moral, porque a moralidade, gente, tem a ver com a justiça. A justiça, ela é um âmbito até acima dos seres humanos, é uma coisa mais divina. E na justiça divina não existe bem e mal, porque Deus está acima do bem e do mal. Quem sofre a influência do bem e do mal é o ser humano. E a gente julga o que é bem e mal a partir do meu umbigo. Então, por exemplo, se choveu pra caramba e caiu um raio na minha casa, eu vou falar, que desgraça essa chuva, é o inferno. Eu vou julgar esse fenômeno como se fosse uma desgraça acontecendo, porque foi no meu umbigo que pegou, foi na minha casa que pegou. Mas se fosse a do outro, não tava nem aí, ó. Eu ia falar assim, pode chover, porque tem que chover mesmo, entendeu? Mas quando é comigo, aí eu acho que é ruim. Então, a gente sempre julga a partir do nosso próprio umbigo, entendeu? E a gente não percebe isso, tá? Então, o bem e o mal é uma coisa muito do humano. Deus está muito acima de bem e de mal. Então, a história de Jó, na Bíblia, ela fala muito bem sobre essa questão. O bem e o mal é uma questão muito do ser humano. A gente não tem, com essa nossa capacidade de julgamento songa, né, muito limitada, a gente não tem condição de explicar as leis de Deus, tá certo? Bom, quando então nós temos esse rebaixamento moral,
A pessoa que às vezes está mais elevada, porque ela está no meio de pessoas que estão mais rebaixadas, ela vai ter que se rebaixar. E ela vai sofrer as influências de pessoas que estão moralmente mais rebaixadas. Mas porque ela faz parte desse grupo, ela vai sofrer as consequências. Percebe isso? Então vamos supor, se você tem amigos, por exemplo, que de vez em quando com a maconhinha ou se droga um pouco, mas você não se droga, por exemplo. Uma hora, de tanto você andar com ele, você vai sofrer as consequências dos atos dos seus amigos. Você pode não fumar, você pode não nada, mas o fato de você estar junto, uma hora numa blitz, vão pegar e você vai lá e encana tudo junto. Entendeu? Então a egrégora ela faz isso. Ela faz com que você também pague pelas consequências do grupo que você está junto. É por isso que você tem que prestar atenção e fazer uma separação entre joio e trigo. Então quando você está evoluindo na tua escala moral, né, divina e de espiritualidade, você tem que escolher com quem que você vai andar, tá? Tem que escolher. Não dá para você servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Então isso acontece inclusive no casamento. Então tem pessoas, por exemplo, que casam com pessoas que elevam ela. Então eu chamo de pessoa pipa, né? E tem gente que é âncora. Então às vezes você casa com uma pessoa que é a âncora da tua vida. E aí tu não cresce, cara, porque aquela pessoa não se mexe. Aquela pessoa não estuda, aquela pessoa não sai do lugar. E aí, de duas uma, cara. Ou você pisa no freio e você vai para trás e acompanha o ritmo do teu parceiro, ou você vai chegar pro teu parceiro e vai falar, amigo, hello, né? Vamos nos mexer, né? Por isso que algumas parcerias, elas têm ciclos, né? Isso pode acontecer com sócio, por exemplo. Tem sócio que tem medo de crescer. E às vezes você tá muito pilhado para crescer. E o sócio fica botando defeito. Fala, não, isso não, olha que perigo, não faça aquilo e tal. E aí, meu amigo, como é que você vai fazer? Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica com essa pessoa e pisa no freio, ou tu fala, meu amor, ó, hello, beijo que eu tô indo, tá? Então, assim, o tempo todo nós vamos ter que escolher as egrégoras que a gente está fazendo parte, tá? Então, isso significa responsabilidade. Então, liberdade, gente, é responsabilidade sempre, tá? E assim, às vezes a gente tem ganhos, né? Tem alguns ganhos que não valem a pena. Então, por exemplo, tem um filme muito legal que é o da Firma com o Tom Cruise. Lembra que o cara, chamar a Firma, né? Que ele foi fazer parte de um grupo lá de advogados e eles faziam umas falcatruas, uns trem assim, e depois, cara, ele não conseguia sair dali. Quando ele percebeu que ele fazia parte daquele treco ali, não conseguia mais sair. Isso acontece na política. Então, às vezes, o político, ele é bem intencionado, tal, mas existe um sistema que a gente sabe que existe um sistema. E você não consegue mudar o sistema, porque a cúpula, porque aquele treco tá tão engessado, aquela egrégora, ela tá tão contaminada que é muito difícil uns gato pingado que com boa intenção conseguir fazer alguma coisa para mudar aquilo. Então a gente eu vejo, graças a Deus, aos pouquinhos a gente vai mudando, mas assim, eu vejo que tem pessoas muito bem intencionadas na política, mas não conseguem fazer nada, porque o treco está engessado, porque foram muitos anos com aquela energia de ganância, aquela energia de que é capaz até de matar pelo poder, o vício do ego, o vício do poder, entendeu? Difícil, porque aquilo vai nas vísceras. Então, assim, a pessoa que tem sede de poder, ela vibra aqui, sabe? Nas entranhas dela, entende? Ela não mede esforços para ela conseguir aquilo que ela quer. Então, isso potencializa as egrégoras. É difícil de você lutar contra uma pessoa que está muito ali, né, apaixonada por aquela ideia, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai formando, inclusive os partidos políticos, né? As ideologias, elas são muito assim, né? Os movimentos políticos e tudo mais, porque eles geram essa força, eles têm um poder de pegar no teu emocional,
Você vê time de futebol, as pessoas ficam loucas, elas se jogam no chão. Eu vejo, o povo se joga no chão, o povo chora, o povo grita. Olha quanta energia é jogada ali, alimentando aquela egrégora, entendeu? Então, se a gente vê o quanto de energia a gente gasta com idiotice. Então, por exemplo, quando você assiste um filme de terror ou um filme, sabe aqueles dramas, que você faz, e chora copiosamente. Você tá jogando energia fora. Tá jogando energia fora. Então, aquelas coisas de TV assim, de volta para minha casa. Então, olha, a pessoa pobre e ela foi abandonada. E aí você se identifica com aquilo e você começa a chorar copiosamente por aquilo. Cara, você está jogando energia fora. Você está se emocionando por nada. Essa energia da emoção, ela está alimentando algum tipo de egrégora. Provavelmente a egrégora do vitimismo. Sabe? A dó. Sentir pena. Isso não resolve a vida de ninguém. Entendeu? Sentir pena é o pior sentimento que a gente pode ter por um ser humano. Porque a gente não é capaz de enxergar a força que a pessoa tem de sair de lá. Entendeu? E aí a gente fica assistindo esse tipo de programa para sentir vida, para se sentir vivo, porque naquela hora você chora e tal. Bom, vai viver tua vida, entendeu? Não fica vendo a vida dos outros. A gente passa a nossa vida assistindo a vida dos outros. Isso é novela, isso é seriado. Tem gente que vicia um seriado após o outro, um seriado após o outro. Cara, você tá vivendo a vida dos outros, parou, sabe? E a ilusão é de que você está vivendo porque você está sentindo. Então é uma confusão, a pessoa tem uma sensação física e acha que está vivendo. Não tá. Viver a tua vida é você ser o protagonista. É você ir lá, sair da tua casa, você ir fazer o que você tem que fazer, você trabalhar, você enfrentar as situações, é abrir a tua empresa, é você vender os seus produtos, é você fazer o que você tem que fazer. Isso é vida. Isso é vida, tá? Aí você alimenta a sua egrégora. E aí você fica mais forte, você fica mais autoconfiante, o teu poder pessoal fica maior, a tua aura cresce, entende? Então é isso. Bom, vamos lá. A gente tem egrégora de país. Então quando você nasce num país, você vive as consequências daquele país. Então quem nasceu aqui no Brasil sabe como é que é. Né? A gente reclama lá do nosso país, mas a gente tem a parte boa do nosso país, que é maravilhosa, aliás, né? Minha família veio pra cá e gostamos daqui, minha mãe gostou daqui, né? E eu também gosto muito daqui, nunca pensei nem assim, tipo... Eu sempre quis estar aqui. Acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo nosso país. Mas a gente tem a parte ruim também, né? Que ela é histórica, é uma coisa que todo mundo sofre as influências. Então, se todo mundo sofre a influência, é porque nós também somos responsáveis por fabricar esta egrégora. É isso que eu quero que a gente entenda. Nós não somos vítimas do nosso país. Nós não somos vítimas dos nossos políticos, nós somos vítimas de nós mesmos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Se nós somos o todo mundo, se nós formamos o nosso país, é porque nós contribuímos para esse todo mundo aqui, ó. Nós somos, muitas vezes, a gente não se empodera, a gente não se revolta, não que a gente tem que fazer baderna, mas assim, a gente é muito passivo também muitas vezes, né? Então a gente deixa para que alguém faça. E quando alguém faz, que alguém se candidata para prefeito, para governador, para vereador e tal, a gente reclama do nível, a gente fala, é tudo ruim, não tem ninguém que é bom. Mas quem que seria bom? É você? Então por que a gente não vai lá? Por que a gente não se candidata? Sabe? Então nós somos muito... como é que a gente deixa a bola pingando, que quando alguém chuta, a gente acha ruim, entendeu? Mas nós nós fomos muito... Ai, meu Deus, estou me falhando a palavra, que é quando a gente deixa que os outros façam, né? E a gente não assume a responsabilidade, entendeu? E depois a gente reclama porque alguém foi lá e fez, entendeu? Tá? Então...
o fato de nós sermos desta forma, negligentes, né, com os nossos próprios direitos, faz com que a gente fique perpetuando esse tipo de coisa. E a gente tem uma história de escravidão, uma história onde tinha senhor de engenho. Então a gente sofre ainda hoje as consequências desse tipo de modelo mental. Por exemplo, a gente vê nas organizações. Antigamente, gente, quem é que trabalhava? O escravo, certo? E quem que mandava? O senhor de engenho. Olha como esse modelo ainda está dentro da nossa cabeça. Hoje, quando os jovens, quando eles vão trabalhar, o que eles querem ser? Chefes. Eles querem ser gerentes, mas sem experiência. Eles têm conhecimento técnico da faculdade. Já sai da faculdade com pós-graduação, outra língua e tudo mais, e por conta disso ele acha que sabe melhor e mais que uma outra pessoa da empresa, quer entrar já sendo gerente. Por quê? Porque ele não quer ser o escravo, ele não quer ser o que trabalha manual, ele não quer fazer o operacional, entendeu? E isso tem a ver com o nosso histórico de escravidão. Então, o escravo está dentro da gente. Então, olha só, a nossa relação com o trabalho, ela ficou muito deturpada. A gente enxerga o trabalho hoje, olha a herança, né? Como algo ruim, porque a palavra trabalho, ela vem de tripalium. Tripalho, em latim, era um negócio eram três paus, que era usado de tortura para escravos. Então, o próprio significado da palavra trabalho, ela é algo penoso para nós brasileiros, né? Então, assim, é como se a gente falasse, vai vir segunda-feira, lá vai eu, vou lá, né, me chicotear. A gente vê o trabalho como se fosse, assim, algo muito ruim para nós, né? Então, olha a herança que a gente tem dessa egrégora que é formada ao nosso país. Então, ela é formada por esse tipo de ideia, ela é alimentada por todo mundo com essa ideia e por exemplo, essa coisa do jeitinho, de você conhecer, olha só com quem você está falando, esse coronelismo, ele vem da colonização, entende? Então, antigamente, o colarinho branco, né? O colarinho branco. Então, esses crimes que a gente está vendo hoje é uma representação ainda, uma reprodução da época da colonização. Então a gente não saiu da lavoura. A lavoura saiu, como que é? A gente saiu da lavoura, mas a lavoura não saiu de nós. Entende isso? Tá? A gente tem muito medinho de assumir liderança, de assumir responsabilidades. Outro traço muito típico do brasileiro é o medo da hierarquia. Então vamos supor, né? É muito comum você ver assim, pessoas do trabalho fuxicando, falando mal do chefe, que o chefe não sabe nada. E aí, a hora que o chefe aparece na sala, que você poderia falar, chefe, esse sistema aí que você está colocando não funciona. Não, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. O chefe pergunta, tá tudo bem aí, galera? E ninguém fala nada. A hora que o chefe vai embora, aí começa o fuxico de novo. Então, assim, isso também é um traço dessa época da colonização. Então, você vê como que a nossa egrégora, ela vai perpetuando um modelo mental. E um modelo e um jeito de sentir. E a gente, sem pensar, a gente vai reproduzindo tudo isso, tá bem? Então, olha só. Uma outra forma da gente pensar a egrégora é assim, ó. Se você pegar tem até uma historinha que assim, é uma flecha e quebrar a flecha, você quebra facilmente. Mas se você pegar um feixe, um conjunto de flechas, você não consegue quebrar. Se você pegar um fio de cabelo, você consegue arrancar. Mas se você pegar um chumaço de cabelo, você não consegue arrancar. Então a união, ela faz a força. Por isso é muito difícil você quebrar uma egrégora. Por isso é muito difícil a gente quebrar a questão política. Entendeu? Porque aquilo ali formou uma egrégora. Tá? Então, assim, é preciso vir com mais força e quebrando esse modelo mental aos pouquinhos, né? E mais gente pensando em bem comum, né? Ai, Jimmy, meu querido, está aqui. Querido. Ó, depois eu quero que você me fale. O Jimmy fez um show aí, eu participei desse show, hein, ó. Fui lá no teu show, fiquei assistindo vocês, muito legal.
Olha aí. Gente, então vamos lá. Que mais? A gente tem, por exemplo, por exemplo, o Jung, ele vai falar muito sobre essa questão da egrégora, tá? Platão fala das egrégoras também. As egrégoras, elas são arquétipos. Então, um dia eu quero vir falar sobre arquétipos. Arquétipos, gente, são imagens representativas dessa egrégora. Por exemplo, se você pensa assim, o Jung ele fala que os arquétipos são egrégoras, tá? Você se conecta a ela a partir de um símbolo. Então, por exemplo, quando você pensa em Jesus, pensa em Jesus agora, que aqui no Brasil a gente tem muito cristão, então eu vou usar esse exemplo, tá? Então, pensa em Jesus. Quando você pensa na imagem de Jesus, vem um sentimento em você. Pronto, você conectou a egrégora. É assim que funciona, entendeu? Então, você pensou em Jesus, você conectou a egrégora. E você pode usar os arquétipos, tá? Que são essas figuras, essas imagens que estão no inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo funciona assim, ó. Vamos supor... sabe esses filmes que fazem sucesso? Sabe esse filme, por exemplo, como é que chama aquele lá? Da Guerra nas Estrelas, né? É Guerra nas Estrelas? Star Wars, é isso aí, o Star Wars. Por que faz sucesso esse tipo de filme? Porque os arquétipos, que são os personagens que fazem parte desse filme, eles são representativos do nosso inconsciente coletivo. Então, eles existem, esses personagens, dentro da nossa psique. A própria Bíblia, a Bíblia, ela é um livro simbólico e você precisa saber interpretar a Bíblia, porque eles são personagens que existem dentro de nós, entendeu? Então, nós conseguimos conectar com esses personagens e aquilo, de alguma forma, mesmo que você não tenha entendido muito bem a história, aquilo toca teu coração. Então, as histórias, elas tocam muito o nosso coração. Nosso cérebro, ele tem uma preferência por histórias. A gente gosta dos personagens porque a gente trabalha muito com os arquétipos. Então, por exemplo, quando você fala assim, mãe, uma mãe ideal, todo mundo tem uma imagem de mãe ideal dentro da sua alma. Então, essa mãe ideal, não importa a imagem que você vai fazer dela, a imagem física, não importa. Você pode pensar em Virgem Maria, você pode pensar em Iemanjá, você pode pensar em sei lá o quê, você vai pensar na imagem que você quiser que te inspire. Numa luz, não importa. Mas o que tem em todas elas é o amor. O amor incondicional, a aceitação, o acalento, a proteção, a nutrição. Isso é a mãe ideal. É a mãe que acalenta, a mãe que protege, a mãe que ama, a mãe que aceita. Então, no inconsciente coletivo, a gente tem uma ideia do que é uma mãe ideal. A gente já tem uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente fala de um herói, a gente tem uma ideia do que é um herói. O herói é aquele que, com coragem e bravura e inspirado no que é moralmente correto, ele vai lá e enfrenta o seu dragão, corre o risco de morrer, mas com coragem ele vai em busca de algo que transcenda ele mesmo, né? Ele tem uma causa para morrer até, tá? Não é um herói, por exemplo, um personagem que viraria para você e falar assim, quanto você me paga, hein, para eu matar esse dragão aí, salvar a princesa? Quer dizer, não combina, não é esse tipo de herói, entende? Então todo mundo tem dentro de si um herói, tá? Um herói que não se vende, um herói que não tem preço, um herói que ele tem uma causa, um propósito que eleva, sabe? E que é inspirado por aquilo. Então, por quê? Porque nós temos esse herói dentro da gente. A gente quer ser esse herói da nossa vida, sabe? A gente quer chegar no final da vida e falar assim, cara, valeu a pena essa aventura que eu passei, entendeu? Tá? Então, assim, esses personagens todos a gente tem, por exemplo, Caim e Abel. A gente tem Caim e tem Abel dentro da gente. A gente pode ser o pior dos assassinos, como a gente pode ser o mais santo dos santos, entendeu? Nós temos os dois dentro da gente, entende isso? É uma questão de escolha. Quem a gente vai escolher
colocar para fora, tá bem? Então, esses arquétipos, gente, eles podem ser muito bem utilizados para o nosso sucesso profissional. Então, por exemplo, os orientais, aquelas lutas marciais, a gente usa muito os arquétipos dos animais. Então, os animais nos inspiram, a força do animal inspira. Então, você vai ter lá o tigre, você vai ter a águia, né? São arquétipos. O arquétipo do sol, né? Que dá luz, que brilha. Então, todo lugar do mundo, o sol, ele é soberano. O sol, ele ilumina, ele dá vida. Então, ele vai ter essa representatividade em todos os lugares. Entende? Então, assim, isso é o arquétipo e ele pode nos inspirar e a gente pode usar a força do arquétipo para a gente vencer obstáculos na nossa vida. Então, por exemplo, Salomão. Salomão, ele é um arquétipo. Ele é uma representação da sabedoria. Tá? Então, a justiça, ela é muito próxima, como eu falei, da justiça divina, né? Então, é um cara que está acima dos seres humanos normais, é um cara sábio. Por que ele é sábio? Porque ele domina a matéria, né? Você vê que foi um dos caras mais ricos, dizem, né? Não sabe se ele existiu mesmo ou não, mas dizem, né, que se foi ele mesmo que escreveu tudo aquilo, né? Ele era muito sábio, né? Então, significa que ele tem um conhecimento maior e que transcende ao instinto humano. Ele não é um cara que vive para comer churrasco e tomar cerveja no final de semana. É uma pessoa que transcende tudo isso, né? Que tem um nível moral e uma capacidade de enxergar muito além desse benzinho e malzinho que a gente é capaz de viver no nosso dia a dia. Então, pessoas que trabalham no arquétipo de Salomão, com esse arquétipo, são pessoas que, inspiradas nisso, vão sempre buscar conhecimentos superiores, que vão trabalhar essa reflexão, que vão trabalhar esse conhecimento, né, inspirados nele. Por exemplo, o símbolo da águia. A águia, ela é soberana também, ela é o símbolo de muito poder. Então, eu falo assim, né? Quando você trabalha com os arquétipos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer trabalhar o arquétipo, mas não tem força para sustentar. Então, vamos supor, a pessoa fala assim, eu vou trabalhar o poder da águia, que é poderosíssima. Aí começa a atrair desafios de águia. Aí quando tá diante do desafio da águia, fala, ai, não quero isso não. Pô, mas você não pediu isso? Você não pediu essa responsabilidade, porque tem responsabilidade, cara. Então quando você quer ser alguma coisa, por isso que eu falo assim, olha, o sucesso profissional, o sucesso pessoal tem que acontecer antes, dentro de você e não fora. O sucesso antes de você ter o sucesso, você tem que ser sucesso. É por isso que no meu canal do Telegram eu chamo Meire Caminha Ser Sucesso. Porque eu trabalho, gente, a base para o sucesso. Senão você não suporta o sucesso a hora que ele vem. Você não está preparado para ele e para as responsabilidades que isso traz. E aí a pessoa, às vezes, ela alcança o sucesso e entra em depressão. Às vezes a pessoa alcança o sucesso e fica com fobia e dá síndrome do pânico, entende? Porque o sucesso, ele, seja ele lá o que você imagina o que é sucesso, ele exige responsabilidades também. Ele tem um peso e um preço a se pagar. Então esse sucesso ele tem que ser vivenciado primeiro dentro de você, para que você não entre em conflito quando ele vir. Entende isso? Tá? Por isso que eu falo assim, que o grande segredo é o autoconhecimento. Aliás, gente, falar nisso, eu trabalho muito isso nas minhas mentorias. Eu vou abrir mais uma turma, tá? De mentoria, no outro dia da semana, eu estou fazendo as segundas, a gente vai abrir uma outra turma às terças-feiras, tá? E a gente, nessa mentoria, que são os encontros online e tudo mais, eu dou toda a base mastigada para você aprender a fazer isso e se tornar autônomo no seu crescimento. Porque não tem como você crescer sem conhecimento. Aliás, todas as religiões têm o seu livro. Todas as religiões, eles vão falar, você precisa refletir, você precisa ler, você precisa pensar, entende? Você tem que estar junto com pessoas para você poder conversar, porque conversando você pensa melhor.
entende? Então tem todo um processo de construção disso em você mesmo. Tá? E é por essa razão, gente, que não é uma coisa que você compra. Força de vontade, disciplina, perseverança, isso tudo você conquista. Não tem dinheiro que pague isso. Você não compra isso em nenhuma farmácia, nenhuma drogaria, nenhum mercado. Isso não está à venda, não tem preço. Mas aí está o grande valor do ser humano. É aquilo que ele é capaz de fabricar em si mesmo, né? Uma boa egrégora, sabe? E onde você vai, você consegue transformar aquele ambiente em algo melhor. Isso é um ser humano poderoso, entende? Você pode estar sem um tostão no bolso, que era assim que andava Jesus, né? Ele não tinha muita grana, né? Mas onde ele ia, ele transformava, porque a egrégora do cara era fantástica, entende? Então, assim, a aura dele acho que pegava uns quilômetros aí, tá certo? Né? Porque a energia era muito forte, e todos nós temos isso, só que a gente não usa, né? Porque a gente gasta energia, como eu falei, assistindo o BBB, se emocionando com coisa que não vai mudar a tua vida, pelo amor. Sabe, você assistir um filme de vez em quando, beleza. Mas ficar viciado em seriado, ficar viciado em novela, em BBB, esse tipo de coisa, em noticiário de jornal, gerando energia, gastando energia, formando egrégora negativa, e depois você não sabe que a tua vida tá uma droga, sabe? É uma autorresponsabilidade, a gente tem que entender isso. Somos nós que fazemos, tá bem? Então, ó, gente, aliás... exemplo de sucesso. Obrigada, querida. Obrigada. Aliás, gente, ó, todos os dias, gente, entre lá no meu Telegram, tá? É Meire Caminha Sucesso. É o canal do Telegram, ele é gratuito e todo dia a gente tá lá fazendo reflexões bacanas. No meu canal do YouTube também, são mais 600 vídeos de graça lá para você. Por isso que eu falo assim, o crescimento, ele é uma escolha, não tem como a gente fazer isso por ninguém. Tá? E é por essa razão que o que eu faço na mentoria é uma orientação. Então eu vou te dando todas as bases da neurociência, da teologia, da psicologia, tudo, da biologia, para você entender como é que você funciona, como funciona o teu cérebro, como forma a sinapse, como funciona essa história das energias. Tudo tem que entender. Tá? Para que você tenha discernimento e falar, olha, eu tô me sabotando aqui, olha, isso aqui eu não quero mais fazer, olha, eu tô errando de novo, e de novo, pela terceira vez, errando de novo, entende? Você é a melhor pessoa para analisar a sua própria vida e sair daquele negócio lá que você mesmo se colocou, entendeu? Tá bem? Aliás, ó, pessoal, quem quiser vai lá no meu site, www.meirecaminha.com, então manda o e-mail para atendimento@meirecaminha.com, então clica no link aí do perfil do Instagram, tá? Pessoal, lembrando que toda semana a gente faz a live aqui, tá bem? Livro, tem vários, menina, tem vários. Tem o Homem e o Seu Símbolo do Jung, mas é meio complicado, né? Pessoal, outra coisa, o que eu queria pedir para vocês me seguirem, caso vocês não estejam seguindo aqui no Insta, e sempre poderem divulgar as lives, né, para as outras pessoas, porque isso ajuda bastante, tá bem? Gente, então agora eu vou encerrando aqui a live. Coloquem também as sugestões, tá? Uma sugestão bacana seria a gente trabalhar os arquétipos, que acho que isso é legal, que eu traria alguns arquétipos aqui pra gente poder trabalhar na prática, tá? Outro assunto bacana seria os elementais ou a própria aura, esse campo energético aqui que a gente tem, como é que a gente usa isso de uma forma positiva, até para a nossa saúde, tá bom? E é isso. Então eu quero muito agradecer a presença de vocês, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, eu respeito pra caramba, e sempre trazendo um conteúdo bacana aí para vocês poderem degustar e pra gente formar sempre essa egrégora bacana. Olha, muitíssimo obrigada mesmo, tá bom? Gente, deixo um beijo no coração, brigadíssima e boa noite. A gente então vai se despedindo, que daqui a pouquinho vai cair a